Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje iremos avançar um pouco. Até agora nosso sistema é compartilhado, ou seja, as aplicações que alguém envia ficam disponíveis para todos os usuários do bot. Isso porque a gente não fez um filtro para filtrar quais aplicações foram enviadas por qual usuário. Então precisamos fazer isso para deixar o bot mais individual para cada pessoa. E para isso vamos usar os bancos de dados. Então foi o seguinte, vou criar nosso banco de dados, vamos usar MongoDB e a própria plataforma da Square já provém para a gente aqui, ó, na seção de banco de dados. Vou clicar em criar banco de dados, vou escolher MongoDB mesmo e vamos dar o nome para ele, chamá-lo de Bot Manager. A memória, o mínimo é 1024, eu vou deixar assim, e criar banco de dados. Com o banco de dados criado, eu falo o seguinte, primeiro vou baixar o certificado TLS, que é uma medida de segurança extra que eles têm, e vou copiar a URL que a gente vai usar para se conectar com o banco. Faz o seguinte, antes de a gente voltar para o código, vamos baixar uma interface gráfica para a gente conseguir visualizar pelo nosso próprio computador como é que está o nosso banco de dados, porque assim, pelo dashboard da Square Cloud, a gente não consegue visualizar os dados em si, né? E se a gente for depender só do código para ver os dados, vai ficar meio difícil. Então vamos baixar o seguinte, vou deixar o link na descrição, que é o MongoDB Compass. Como eu falei, o MongoDB Compass é uma interface gráfica que você pode instalar no PC, onde você consegue se conectar com o banco de dados e visualizar basicamente tudo sobre esse banco de dados, seus dados, suas coleções e tudo mais. Então, vou vir aqui nessa tela, em MongoDB Compass Download, você escolhe aí o seu sistema operacional, vou baixar para o Windows na versão estável e vou em Download. Esperar baixar, vou abrir e ele já começa a instalar automaticamente. Vamos esperar um pouquinho. E com o Compass aberto, eu vou apertar em Start e vou clicar em Add New Connection, adicionar nova conexão. Aqui em URI, ele vai colar a URL que a gente copiou lá no site. Então, eu vou colar aqui, que esse link é enorme. O name, você não precisa mexer, mas eu vou colocar aqui Bot Manager, só para a gente saber qual banco é qual. E vou nas opções avançadas, que você precisa configurar umas coisas. O primeiro, aqui em TLS, a gente precisa enviar nosso certificado, que foi o que a gente baixou lá no site. Então, vou clicar aqui em Certificate Authority, vou clicar em Select a File e vou selecionar certificate.pen. E aqui embaixo, em Client Certificate and Key, eu vou selecionar o mesmo arquivo. Esse aqui serve para os dois casos, como certificação de autoridade, de authority e de cliente. Não precisa mexer em mais nada aqui, vou em Connect, tá conectando no banco aqui embaixo, vamos ver o resultado. E tá aqui o nosso banco de dados conectado, vou clicar nele. E temos aqui, dentro da nossa conexão, temos 3 bancos de dados. O admin, o config e o local. A gente não vai mexer nesses 3, são bancos de configuração. A gente vai criar daqui a pouco, por meio do código, um banco de dados novo para o nosso bot em si, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente já pode minimizar, depois de volta aqui para ver como é que tá as coisas. E agora vamos voltar para o código. Antes, eu vou só no meu explorador de arquivos, eu vou selecionar esse certificado que a gente baixou e vou copiar lá para nossa pasta do nosso bot Manager, e vou deixar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no ponto .env e vamos colocar uma variável de ambiente para a nossa URL de conexão. Então, vou fazer o seguinte, database _ URL, que vai receber a URL que a gente copiou lá. Deixa eu pegar aqui, MongoDB, perfeito. Então, temos aqui no nosso ponto .env o token do bot, a chave de API para Square Cloud e a URL do banco de dados para acessar o nosso banco de dados. Então, vou fazer o seguinte, vou criar um arquivo novo, vou chamar de db.py, que vai ser o arquivo responsável por gerenciar nosso banco de dados, com todas as funções que a gente vai usar. A biblioteca para lidar com o banco de dados, especificamente o MongoDB, é a PyMongo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar pip, isso no terminal, install PyMongo. Se você não lembra como é que abre o terminal, é só apertar Ctrl aspas, ou então vem aqui em cima, em 3 pontinhos, terminal e no terminal. Então, esperar baixar aqui. Perfeito, baixou. Vou fechar o terminal e vamos fazer as importações. Vou importar primeiro o PyMongo. From PyMongo import Mongo Client, que vai ser o cliente do MongoDB. Vou importar também from.env import load.env para a gente carregar nossas variáveis de ambiente. E vou importar também, por último, from os import getenv para a gente obter as variáveis de ambiente em si. Então, vou mudar o nosso load.env, vou usar o override como true e vou pegar a nossa URL de conexão. Vou colocar tudo no maiúsculo para identificar como uma constante, database URL, getenv, database _ URL. Vamos criar o nosso cliente aqui, né? Mongo _ client, vai receber Mongo client com C e M maiúsculo e vamos passar aqui a nossa URL, que é database URL. Então, perfeito, temos aqui o nosso cliente no código. Porém, só isso aqui não vai funcionar, porque a gente precisa passar também o certificado. É obrigatório que a gente tenha o certificado passado para que funcione. Então, vamos fazer o seguinte, aqui na criação do client, a gente vai passar 2 argumentos extra, que é o seguinte, TLS, C maiúsculo, A maiúsculo, F maiúsculo, ILE, TLS Kfile, com C, A e F maiúsculo, que esse Tkfile vai receber o caminho do nosso arquivo. No caso, o arquivo que eu me refiro é o de permissão, que é o certificado, o certificate.pen. Então, a gente vai passar o certificate.pen. E precisa passar mais outro, que também é o certificado, só que dessa vez é o TLS, dá um zoomzinho aqui, Certificate Key
file. E atenção que eu estou colocando umas letras maiúsculas aqui. TLS, C maiúsculo, que é de certificate, K com K maiúsculo e file, que vai receber um caminho também para o arquivo de certificado, que é certificate.pen. Beleza? Agora temos de fato o nosso Mongo Client, nosso cliente do MongoDB. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso banco de dados, porque assim, quando a gente faz a conexão com o MongoDB, a gente não está fazendo a conexão com o banco de dados em si. A gente tem a opção de criar vários bancos de dados e desde esse banco de dados criar várias coleções que vão ser onde vamos guardar os dados. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar a variável aqui, banco underline bot underline manager, que vai receber Mongo Client. E com o index, eu vou passar bot underline manager. Esse vai ser o nome do nosso banco de dados, bot underline manager. O que a gente vai fazer aqui basicamente é o quê? Quando a gente pega o nosso client e usa como index em alguma coisa, ele vai pegar esse valor e vai ver se já existe um banco de dados lá com esse nome, bot manager. Se não existir, ele vai criar. Então, como a gente não criou, ele vai criar automaticamente. O nosso banco bot manager, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de coleção underline usuários, que vai receber banco bot manager no index usuários. Então, o que a gente está fazendo aqui basicamente? É o seguinte, a gente criou a conexão com o MongoDB e está criando o banco de dados nessa conexão. O nome do banco é bot underline manager. No caso, ele só vai criar se não existir. Se existir, ele pega o banco e traz para essa variável banco bot manager. Mas não existindo, no caso a gente não criou ainda, ele está criando com o nome bot manager. Depois de criar o banco de dados, ele precisa criar a coleção de usuários, que ele vai ficar os dados dos usuários. No banco DB, uma coleção é como se fosse uma tabela, isso em termos de banco relacional. Então, aqui é a mesma lógica, a gente está criando a coleção usuários, usando dentro do banco de dados de bot manager, chamando de usuários. Se já existir, ele só vai pegar a coleção e trazer para cá. Se não existir, ele vai criar uma nova. Então, eu vou fazer o seguinte, para ele já criar, para ele já fazer essas operações, eu vou usar o coleção usuários.insert underline one para inserir um registro e dentro do insert one eu vou passar um dicionário e funciona com dicionários, isso torna tudo muito mais simples, que vai ter o seguinte valor, o nome com o valor lan. Então, ó, tá criando o client, tá criando o banco de dados, a coleção de usuários e dentro da coleção de usuários adicionando um valor. Estou fazendo isso só, essa inserção só para testar, vou executar. Pode ver que aqui no nosso Compass não tem nada, só tem esses três bancos, que é admin, config, local. Aqui no nosso VS Code não deu nenhum erro. Agora eu vou voltar no nosso Compass e vou clicar em refresh para reiniciar. Pode ver que ele criou aqui, ó, nosso banco de dados, bot manager. Se eu clicar, nós temos uma coleção que é a coleção de usuários. Se eu clicar, temos aqui apenas um registro. O registro que é o mesmo que a gente fez lá, ó, nome LAN. E lembrando que por mais que eu esteja usando o Compass aqui no meu computador, no meu desktop, esses dados estão guardados lá na Square Cloud. Estão guardados nesse banco de dados aqui que a gente criou, tá? Essa versão desktop que a gente baixou é só para visualizar esses dados de forma gráfica, mas eles estão salvos aqui no banco de dados dentro da Square Cloud. E caso você tenha aberto o seu Compass e tenha dado um erro falando que o arquivo de permissão não foi encontrado, provavelmente você abriu o arquivo de permissão quando ele estava em downloads. Quando passou para a pasta do Bot Manager, ele já não reconheceu mais. Então, se você tiver tido esse problema, você pode vir aqui no Bot Manager, que é a nossa conexão, esses três pontinhos, Edit Connection, e pode reconfigurar ele aqui, tá? Vai aparecer as opções avançadas e você consegue escolher a localização do arquivo de certificado de novo. Mas eu vou fechar aqui e vamos para o nosso código. Tem muita coisa que a gente vai fazer hoje. No caso, eu vou apagar aqui esse registro, vou em usuário, vou apagar esse registro que a gente fez aqui, que você não vai precisar. Eu vou vir em Delete e Delete One Document. Deletei. Dar uma atualizada aqui, refresh. Beleza, não tem mais nenhum documento. Agora eu vou minimizar. Vamos começar, né? Vamos criar uma função para obter os dados do usuário. E caso ele não exista, ele criar no banco de dados. Eu vou usar o def obter underline usuário. E esse obter usuário vai receber como argumento um Discord underline user. No caso, estou nomeando esse parâmetro como Discord user. Ele vai usar isso depois lá no nosso bot, tá? Ele vai passar para essa função o objeto do usuário do Discord. E para tipar, vou importar aqui rapidinho, from Discord import member, com M maiúsculo. Esse Discord user vai ser do tipo member, tipo membro do Discord. Dois pontinhos. E vamos fazer o seguinte. Para a gente obter um usuário a partir de uma coleção no MongoDB, a gente vai fazer, vou criar aqui uma variável, o usuário, que vai receber nossa coleção de usuários, ponto, find, underline, one, encontrar um. E dentro do find one, vai passar um filtro em formato de dicionário. Então, vou colocar aqui um dicionário. E eu quero que ele encontre o usuário onde o Discord underline ID, a gente vai guardar os dados usando o ID do Discord para identificar cada um. Então eu quero que ele encontre um usuário que o ID do Discord, que o Discord ID, seja igual, vou colocar dois pontinhos aqui, a o Discord user.id, ou seja, o usuário que tiver chamado essa função aqui vai fazer com que o código busque no banco de dados um registro de usuário que tenha o mesmo ID que ele.
que vai ser o perfil dele, né, que vai estar guardado no banco de dados. Porém, se isso não existir, if not usuário, se esse usuário não existir no banco de dados, a gente vai precisar adicionar ele lá. Então, se não existir, vou criar aqui uma variável, usuário, underline dados, que vai receber um dicionário, e como ID, ele vai receber o valor discord user.id. E vamos passar o name também, só para quando a gente estiver olhando, né, lá na interface, de conseguir identificar qual usuário é qual. Então, vou passar o name como discorduser.name. Depois disso, ele vai inserir esses valores lá no banco de dados usando o coleção usuários.insertOne para inserir um insertOne e vai passar o usuário dados, usuário underline dados. E vai retornar para a gente usando return usuário dados. Porém, se o usuário existir, ou seja, se não cair nesse if, o que vai acontecer aqui é o seguinte, baguncei todo o código aqui, pronto. Ele vai retornar para a gente o usuário. Então, o que a gente está fazendo aqui? Essa função de obter usuário vai buscar no nosso banco de dados o usuário do cara que está chamando a função, né? Mas se ele não encontrar, ele vai criar, adicionar no banco de dados e retornar esses dados para a gente. Mas se ele encontrar, ou seja, se não cair nesse if, ele vai retornar o usuário que ele encontrou. Então, aqui a gente já adiciona uma camada de segurança nesse caso ele não esteja registrado. Dito isso, vamos fazer o seguinte. A gente precisa fazer uma função para ele salvar os apps do usuário, ou seja, quando o usuário mandar um app, uma aplicação, ele precisa salvar essa aplicação no banco de dados, para você conseguir reconhecer quais bancos de dados pertencem a quais usuários. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma outra função aqui, que vai ser o seguinte, def enviar underline app. Esse enviar app vai aceitar dois argumentos. O app underline data, vocês vão ver porque que eu vou usar esse app data, que é do tipo, deixa eu importar aqui, from squarecloud.data import upload data. Então esse app data vai ser do tipo upload data. A gente pode colocar upload data também, não tem problema colocar upload data para não confundir. E o segundo argumento que ele vai receber vai ser o discord underline user, para ele saber qual usuário está enviando a aplicação, que vai ser do tipo member também. Tá, antes de continuar nessa função, deixa eu explicar rapidinho por que eu estou colocando upload data aqui. Vou vir no nosso main e aqui no nosso deploy, nessa função de deploy, se eu descer lá embaixo, aqui no squareclient.upload_app, esse upload app retorna para a gente um objeto do tipo upload data. Esse objeto, ele guarda as informações da aplicação que foi enviada, como o ID dela. Então, como a gente precisa guardar no banco de dados algo que referencia essa aplicação, a gente vai guardar justamente o ID. Então, ele vai precisar desse upload data. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar a variável aqui atrás, upload underline data, que vai receber. Esse é o squareclient.upload_app. E vamos importar aqui em cima from db, que é o nosso arquivo que está mexendo, import upload data, não, peraí, enviar app, que vai ser a função de enviar o app. E aqui em upload data, embaixo do upload data, a gente vai usar o enviar underline app, e vai passar aqui dentro o upload data e o interact.user, né, que é o usuário do Discord, o objeto do usuário do Discord. Voltar lá no enviar app e vamos programar agora a função de enviar app. Primeiro vamos obter o usuário, né, os dados do usuário, e para fazer isso a gente vai usar simplesmente a função que a gente criou agora há pouco. Então criar a variável usuário, que vai receber esse obter usuário. E esse obter usuário precisa do Discord User. Como é que a gente vai armazenar as aplicações enviadas? É o seguinte, o MongoDB ele é um banco de dados que suporta uma estrutura de dados muito flexível. Então a gente pode criar dentro de cada registro de usuário uma lista que contém as nossas aplicações. Então vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer já uma verificação para que caso essa lista já não exista, vou usar o if not usuário.get, chamar de apps. Então se não existir, ele vai criar usuário apps que vai receber uma lista vazia. Esse get, a gente está usando esse get em usuários porque usuários é um dicionário. Quando a gente usa um get em um dicionário, ele vai buscar o valor que tem nessa chave aqui. Mas se esse valor não existir, ele retorna um none. Então, se não existir, if not usuário.get, se não tivesse essa chave apps no nosso dicionário, ele vai criar, usando o usuário apps com uma lista vazia. Depois de criar, vamos fazer o seguinte, eu vou criar a variável apps, que vai representar os apps do usuário, que vai receber o usuário no index apps. Então, a partir de agora, essa variável apps representa a nossa lista de apps. Vou criar uma variável aqui, app underline data, app data, que vai receber um dicionário. E vamos criar a estrutura de dados que vai guardar o nosso app. Primeiro, a gente vai guardar o ID do app, que é o ID dele lá na SquareCloud, que vai receber uploaddata.id. Outra coisa que você vai guardar também, não precisa, né, mas eu acho interessante, é o nome dele, para a gente conseguir visualizá-lo lá no dashboard, que vai receber uploaddata.name. Dito isso, a gente só precisa usar agora o apps.append, e dentro do append a gente vai passar o app data. Esse append é para adicionar um item em uma lista, e como essa variável apps é uma lista, a lista de apps, ele vai adicionar esses dados na lista. Então, precisamos atualizar o banco de dados com esses novos dados, né, que a gente adicionou, com esse novo app.
Então, para adicionar um banco de dados, um registro que já existe, ele vai usar a primeira coleção dele, que é a coleção usuários, .update, underline, one, atualizar um. E aqui ele vai passar dois argumentos. Primeiro, é o filtro, ou seja, qual documento ele vai atualizar. Eu quero que ele atualize o que tenha o Discord ID, Discord underline ID. Eu quero que ele atualize o que tem Discord ID com o valor Discord user.id. E colocar a vírgula depois desse dicionário, que ele precisa colocar um outro valor. E esse valor agora vai ser um outro dicionário, só que com as alterações que a gente quer que sejam executadas. Então, mas para isso funcionar, você vai fazer o seguinte, ó, dentro desse segundo dicionário, perceba que tem dois dicionários, né, que é o filtro e a atualização em si. Dentro desse segundo dicionário, a gente vai colocar uma string, a chave, que vai ser cifrão 7. 7 quer definir, então a gente vai definir. Esse 7 vai ser um dicionário também, coloquei um dicionário dentro de outro dicionário. Esse 7 vai definir o seguinte, apps, que vai receber a nossa lista de apps. Então tá, ó, estamos fazendo uma atualização no documento que tenha o Discord ID como o ID do Discord do usuário. Ele está definindo a lista de apps desse usuário como essa variável aqui, apps, que recebe todos os apps desse usuário em específico. Tá, agora vamos atualizar o nosso comando de apps para implementar essa função. Vem aqui em main.py, ó, aqui em enviar app, tá o nosso upload data e o interact.user, que já está funcionando, né? Vamos testar? Sim. Eu vou executar o main, voltar no Discord e vou chamar agora o deploy, passar o nosso zip aqui. Deixa eu encontrar ele primeiro. O nome vai ser teste, memória, vou colocar 512, linguagem Python, e aqui o principal, como sempre, main.py. Vou dar um enter e a aplicação foi enviada para a hospedagem com sucesso. Agora, perceba que se eu vir aqui no nosso navegador, o nosso teste está aqui, ó, nossa aplicação está hospedada. Mas se a gente vir no nosso Compass, aqui na nossa coleção de usuários, dá um refresh aqui, cadê o botão refresh aqui? Temos aqui nosso registro do nosso usuário, ó, Lancode, que sou eu. Se eu expandir, ele não enviou o negócio de app, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele criou uma duplicata aqui, eu acho que ele fez alguma coisa de errado, pera aí, acho que tá lá na função de obter usuário. Ah, tá, nossa, aqui na parte de usuário dados, eu na hora de criar os dados do usuário, eu coloquei só ID, mas é Discord underline ID, porque é esse Discord ID que vai identificar ele, tá? Não coloca só ID, coloca Discord ID. Então tá, foi o seguinte, eu vou executar de novo o nosso bot, voltar no Compass e vou apagar esses dois registros aqui, esse, não vamos mais utilizar ele, e vou voltar lá na plataforma da Square e apagar a aplicação que ele enviou, área de risco, deletar a aplicação, teste e beleza. Voltar no Discord agora, vamos tentar mais uma vez, é assim, tá? Tentativa e erro, enviar o main.py, dá um enter, a aplicação foi enviada para a hospedagem com sucesso. Então agora imagine que se a gente enviar no Compass, dá um refresh, agora sim temos o nosso documento certinho, ó, aqui o nosso Discord ID, temos aqui uma array de apps, e dentro de apps temos um object que é a aplicação que a gente enviou. Então essa aplicação aqui com o ID de tantantan é a mesma que está hospedada lá. Então agora nós estamos guardando qual usuário enviou qual aplicação. E agora fica muito mais simples de gerenciar. Vou voltar ao nosso código. Eu vou criar uma função também aqui embaixo, que vai ser a de obter apps. Obter, underline, apps. Quero que essa função traga para a gente todos os aplicativos, todas as aplicações de um usuário específico. Então esse obter apps vai receber como argumento um Discord user também, do tipo member. E o que ele vai fazer? Muito simples, vai primeiro obter o usuário, né? O usuário vai receber um obter usuário e vai mandar o Discord user. Se ele não tiver os apps, if not usuário.get apps, se não tiver os apps, ele vai retornar uma lista vazia. Mas se ele tiver algum app, ele vai retornar return o usuário no index apps, vai retornar já todos os apps automaticamente. Tá, agora vamos no nosso main.py. Lá no nosso comando que retorna as aplicações, vamos fazer uma atualização nele para ele só retornar as aplicações do usuário, não todas as aplicações que estão hospedadas na conta da Square, né? Então eu falei o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou criar a variável user underline apps, que vai receber, deixa eu importar já, né, a função que a gente acabou de criar, from db import obter apps. Então esse user apps vai receber um obter apps. Nesse obter apps, vamos passar o interaction.user. E aqui no if not aplicações, a gente vai usar o if not user apps, porque aí se não tiver nenhuma aplicação, né, a gente botou lá a lista vazia, se não tiver nenhuma aplicação, ele vai retornar, você não tem nenhuma aplicação hospedada e vai dar um return. Então agora, vou criar uma outra variável, aplicações, agora sim vai rodar os objetos das aplicações, e para cada app, para cada aplicação, nas aplicações do usuário, for app in user apps, para cada aplicação das aplicações do usuário, o que ele vai fazer? Eu quero que ele busque para a gente a aplicação lá da plataforma da Square, vou pegar app mesmo, né? Vai usar o await square client.app e vamos passar aqui dentro app.id. No caso não é .id, né? É no index id, como é dicionário, então é index no id. E vamos, quando ele buscar, usar o aplicações.
append app. Tá, o que a gente tá fazendo aqui basicamente? Aqui na função de apps, quando ele vai retornar os apps dele, ele vai primeiro buscar no banco de dados todos os apps do usuário. Se não encontrar, vai dizer que não tem na aplicação e vai cancelar a ação. E caso tenha, ele vai criar uma lista vazia, que são as aplicações. Essa lista vai guardar os objetos das aplicações, não vai ser do banco de dados, é lá da própria plataforma da Square. E o que ele vai fazer para pegar esses dados a partir do banco de dados para as aplicações na Square é o seguinte: ele vai iterar para cada aplicação que ele retornar no User Apps, vai fazer um request lá na plataforma da Square Cloud, na API da Square Cloud, para retornar o objeto dessa aplicação, usando como referência o ID dele, e vai adicionar a essa lista. Então tá, vamos testar já. Vou executar o main, vou chamar o /apps, vamos ver se ele vai trazer pra gente aqui. Aqui teste, temos aqui a nossa aplicação de teste. Se a gente selecionar, tudo mesma coisa. O intuito disso aqui é o que? Eu enviei o bot pela minha conta LangCode. Mas se eu enviasse por outra conta, vou entrar em outra conta minha aqui, só um instantinho. Ó, se eu enviar com outra conta, ó, /apps, isso em outra conta, ele vai falar que eu não tenho nenhuma aplicação hospedada, porque eu não hospedei nenhuma aplicação usando essa conta daqui. Mas eu vou voltar para a conta que eu tava. E para finalizar, vamos fazer um botãozinho para deletar a aplicação, né? Eu vou vir aqui no nosso view, que a gente criou na aula passada, view. E aqui no view, vamos fazer mais um botão, que vai ser o self.botão deletar, que vai ser B de button label deletar. O estilo vai ser discord.buttonstyle.danger, que é um vermelho. Eu vou colocar um emojizinho de lixeira, tá? Só para sinalizar mesmo. E eu quero adicionar esse botão na segunda linha, então eu vou passar também como argumento, aqui dentro do parênteses, o row 2, para adicionar na segunda linha. Os 3 botões, né, que a gente criou anteriormente vai ficar em cima, e esse botão de deletar vai ficar embaixo. Agora vou fazer o seguinte, usar o self.botão, underline, deletar, vai receber, no caso, ponto, callback, vai receber o self.deletar. Ele não criou ainda o deletar, mas já vai criar. E vamos já adicionar na view, né, usando self.add item, self.botão deletar. E vamos agora criar a função do botão de deletar. Só copiar esse reiniciado aqui, vamos usar ele como base. Colar aqui embaixo e vamos trocar o nome dele para deletar. E agora aqui já está anexado direitinho, deletar. Então vamos mudar os parâmetros. Primeiro, que o botão que ele vai referenciar não é mais botão reiniciar, esse botão deletar. O que ele vai mostrar quando a gente vai deletando vai ser deletando. E a ação que ele vai executar vai ser o self.aplicação.delete, para deletar a aplicação. Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui no executação, vamos fazer um if. No caso, depois da alteração, da edição da mensagem, vamos fazer a condição que vai ser o seguinte: se o botão que ele pressionou for o self.botão deletar, ou seja, se for o botão deletar que ele pressionou, eu quero que ele dê um await interaction.message.delete, para deletar a mensagem que está os botões, né? Porque não faz sentido as mensagens continuarem lá quando a aplicação foi deletada. E vamos também fazer uma função aqui no DB para deletar a aplicação do banco de dados, né? Então vamos fazer o seguinte, é um def deletar underline app, que vai receber. E eu quero que ele delete só usando como referência o ID do app, sem precisar do user do Discord. Eu vou passar aqui ID, vai ter o tipo str, e ele vai receber o seguinte: a partir da coleção de usuários, ponto, update, underline, one, ou seja, vamos atualizar um registro de usuário, o filtro. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Vou aqui no filtro, vou colocar a seguinte chave, apps.id, ou seja, ele vai buscar em apps, né, com o nosso array, algum registro que tenha como ID no valor de ID que a gente passou. E o que ele vai fazer é o seguinte, ó, aqui no segundo dicionário, ele vai passar como chave cifrão pool. Pool é para deletar, e nesse pool ele vai receber um outro dicionário, e a gente vai falar para ele que a gente quer deletar dos nossos apps. Vou colocar mais dicionário aqui, vai ser de um outro filtro, onde o ID seja igual o ID que a gente passou como argumento. E vamos lá no nosso views, eu vou puxar essa função para cá também, from db import deletar app, e lá no nosso botão de deletar, na nossa função de deletar, e vai passar aqui embaixo o deletar app. E vamos passar aqui o ID do app, né? self.app.aplicação.id. Eu vou colocar a ação aqui em cima para ele deletar primeiro lá na plataforma da Square, para depois deletar no banco de dados. Então o que ele vai fazer? Ele vai executar a ação, né? No caso, quando ele apertar o botão de deletar, ele vai executar a ação, que é para deletar a aplicação. E se a ação for o botão de deletar, se ele clicou no botão de deletar, ele vai deletar a mensagem primeiro, depois vai deletar o app lá no banco de dados, para não mais retornar para a gente. E aqui embaixo, ele faz o quê? Ele pega os dados da aplicação e edita, mas como a aplicação vai estar apagada, vai estar deletada, não vai mais estar lá, e daria um erro, né? Então eu vou usar, depois do deletar app, um return para cancelar a ação
da função. Então vamos aqui no main, vamos executar, vou usar aqui o apps, selecionar a nossa aplicação, tá aqui o botão de deletar, vou clicar e beleza, a aplicação foi deletada com sucesso. Se a gente vir aqui no nosso PyMongo e dar um refresh, pode ver que já sumiu. Se eu vir na plataforma da Square, a aplicação some também. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais complexo, né, porque ele tá mexendo já com o banco de dados, mas com a prática você chega à perfeição. No próximo, talvez ele já implemente um sistema de pagamento, ou seja, o usuário vai ser obrigado a pagar uma taxa mensal para continuar usando o bot, e com isso ele vai precisar usar a API do Mercado Pago, né, que é a melhor API que a gente tem até agora para mexer com esse tipo de coisa. Mas dito isso, muito obrigado por vir até aqui, te vejo no próximo vídeo.